Tipos celulares. Na natureza, existem milhares de espécies. O estudo com o uso de microscópios mostrou que existem dois tipos de células quanto à estrutura: as células procarióticas e as células eucarióticas. Os seres que são formados por célula procariótica são chamados de procariontes ou procariotos. Já os seres que são formados por uma ou mais células eucarióticas são denominados eucariontes ou eucariotos. As células procarióticas e eucarióticas possuem os mesmos componentes básicos. São constituídas por uma membrana plasmática que delimita os meios extracelular e o intracelular. O meio intracelular é chamado de citoplasma. A principal diferença entre os dois tipos celulares está na estrutura do citoplasma. Nas células procarióticas, não existem compartimentos internos delimitados por membrana no citoplasma. O material genético, por exemplo, está em contato direto com o citoplasma. Por isso se diz que esse tipo de célula não possui núcleo verdadeiro. No citoplasma das células eucarióticas, existem compartimentos internos, delimitados por membranas. O material genético, por exemplo, está no interior de uma membrana chamada carioteca. A carioteca delimita o núcleo das células eucarióticas, e podemos dizer que estas células possuem um núcleo verdadeiro. São exemplo desses compartimentos membranosos nas células eucarióticas: o núcleo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e as mitocôndrias, entre muitos outros. Em cada um desses compartimentos ocorrem processos bioquímicos específicos. Podemos classificar os seres vivos também quanto ao número de células em duas categorias: os seres unicelulares e os pluricelulares. Os unicelulares são constituídos por uma célula, os pluricelulares por muitas. Uma terceira maneira de classificar as células e os seres vivos é quanto à forma de nutrição. Quanto a este critério, existem dois tipos de células: as autotróficas e as heterotróficas. As células autotróficas, ou organismos autotróficos, são aqueles que, através de processos metabólicos, ou seja, reações químicas, são capazes de produzir o seu próprio alimento, não precisando capturar outros seres vivos para se nutrir. As células heterotróficas, ou organismos heterotróficos, são aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento através do seu metabolismo, sendo necessário o uso de outros seres vivos na alimentação para a sua nutrição. Essas classificações auxiliam na diferenciação dos seres vivos nos 5 reinos da natureza. Os organismos do reino Monera são procariontes unicelulares, sendo que as bactérias são heterotróficas e as cianofícias autotróficas. Os seres do reino protista são eucariontes unicelulares, sendo que os protozoários são heterotróficos e as algas autotróficas. Os indivíduos do reino dos fungos são eucariontes, alguns unicelulares, a maioria pluricelulares, todos de nutrição heterotrófica, com digestão extracelular e extracorpórea do alimento. Os organismos do reino vegetal são eucariontes, pluricelulares e autotróficos. E os indivíduos do reino animal são eucariontes, pluricelulares, de nutrição heterotrófica, mas com digestão intracorpórea. Lembre-se, os vírus não possuem estrutura celular e nem metabolismo próprio.